Obrigado. Obrigado, Senhor, por essa noite. Senhor, a gente declara de novo, Senhor, que só Tu és digno do nosso louvor. Tu e somente Tu é digno de toda a glória, todo o poder. Senhor, a gente te agradece então por mais uma oportunidade de estar aqui contigo, estar aqui na Tua presença, estar aqui com a família que Tu tem nos dado, Senhor. Quero pedir então que hoje, Senhor, hoje Tu alcance corações, Senhor. Pessoas que estão dormindo, que elas acordem, Deus, para tudo que está acontecendo nesse mundo, nesse país, Senhor. Quero pedir então agora a Tua bênção sobre esse momento. Deus, que nenhuma distração venha a tirar da riqueza que Tu tem para compartilhar conosco hoje, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. E o amontoado diz: Amém. Pessoal, podem, ir voltando para os lugares. Boa noite. Pessoal, eu ouvi 2 pessoas. Vamos de novo. Boa noite. Melhorou 10%. Vamos tentar mais uma vez. Eu sei que tem gente nova aqui, então vamos de novo. Boa noite. Melhorou, pessoal. Melhorou. Boa noite. Meu nome é Gabriel, para quem não sabe. Eu sou esposo da Nath, que está por aí em algum lugar. Pai da Olivia, de 11 meses. Pai de um futuro bebê que a gente ainda não sabe o que é. Então, a gente gosta de falar que multiplicação é milagre, Então, glória a Deus. Pessoal, hoje eu quero falar sobre problemas. Eu tenho uma pergunta. Quem aqui tem problemas, provações, dificuldades, dias difíceis? Quem aqui tem? Levanta a mão. Quem não tem, me ensina o segredo. Porque eu gostaria de viver uma vida sem, mas enquanto eu estou aqui na terra e não no outro lado da glória, eu terei problemas. E hoje a gente vai aprender 3 P's referentes aos nossos problemas. Quantos P's? 3. Quantos P's? 3 P's sobre os nossos problemas. E a gente vai olhar, esses P's pela ótica de alguns personagens que são muito especiais para mim. Um dos personagens, ele é um personagem muito especial para mim desde a minha infância, mas se tornou mais especial desde que o nome dele foi uma das inspirações para o nome do meu sobrinho. Então, para quem não sabe, é o Sam, do Senhor dos Anéis. Quem é que já viu o Senhor dos Anéis? Temos poucas mãos. Isso significa que não foi um filme que sobreviveu às eras. Mas eu sei de algumas pessoas que viram, que eu perguntei. E é um filme muito bom, muito especial. E a gente vai poder aprofundar um pouco. E de outro filme, que é o filme favorito da minha filha de 11 meses, que não sabe nem o que é gostar. Eu acho que não é da minha filha, que é um filme favorito, Mas, pessoal, 2 filmes de alta classe. 2 filmes de alta, assim, olha. Quem gosta de Senhor dos Anéis, levanta a mão e bate palma. Quem gosta de Frozen? Pessoal, hoje à noite temos algo para todos, tá bem? Mas especialmente sim da parte de Deus. Ele tem algo da palavra dele para compartilhar com cada um de vocês. E quando a gente olha para ambos esses personagens, o Sam e a Ana, quem achou que eu ia dizer Elsa, tá? Acharam que eu ia errar, mas realmente eu sei do que eu estou falando com esse filme. Não me duvidem. Olhando para esses 2 personagens, ambos eles são personagens que foram levados para lugares perigosos, enfrentaram vários desafios para cumprirem a sua missão, que era difícil, O Sam, por um lado, foi levado na missão do amigo dele, Frodo, a levar um anel que representava o poder do inimigo para uma montanha, que era um vulcão, para destruir o anel e salvar o mundo. Uma missão bem simples, Se for só para calcular a caminhada, 500 mil, sei lá quantos, muitos quilômetros, tá bem?
Então, só a caminhada sem os desafios, sem os perigos, sem as guerras que enfrentaram no meio do caminho, já seria algo difícil. Agora, a Ana, ela foi rejeitada pela irmã, corre atrás da irmã para salvar a irmã de uma vida de solitude, tristeza e exílio, e também para salvar o seu reino de uma nevasca que a Elsa fez. Desafios bem pequenos, né? Bem simples. Mas uma coisa que esses dois personagens têm em comum é algo lindo sobre o caráter deles ao longo da jornada. Um caráter que a gente vai aprofundar aqui, daqui a pouco, mas que eu quero olhar também aos olhos da Bíblia. Como a gente pode levar esse paralelo para a nossa vida? Como a gente pode levar o caráter da Ana, levar o caráter do Sam para as nossas vidas? E o foco do que eu quero ensinar hoje é que a fé que a gente tem em Deus, ela confia em Deus em meio às dificuldades e ela persevera com Ele. E ela é uma fé prática. Ela não pode parar simplesmente no que a gente ouve. Então, como eu falei, vamos falar em 3 P's, né? E o primeiro P é posicionar. Então, todo mundo repete comigo: posicionar. Vamos de novo. Posicionar. E muitas vezes a gente pensa nessa palavra de posicionar como eu vou me opor com uma voz alta e autoridade contra outra pessoa. Mas aqui, o posicionar que a gente quer focar é se posicione com alegria. Se posicione com alegria. Porque é muito fácil tu pegar qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer coisa assim, e pensar, eu não estou feliz aqui. Quem é que fica feliz quando passa por um problema? Deixa eu baixar a mão aqui. Quem fica feliz quando descobre que amanhã tem uma prova que não sabia? Quem fica feliz quando perde a vontade de ler a palavra de Deus? Quem fica feliz quando está passando por uma dificuldade de saúde, né? A gente conhece vários adolescentes que já quebraram ossos, ficaram doentes. Ninguém fica feliz com isso. Deus está nos chamando, em meio às nossas dificuldades, a se posicionar com alegria. Tiago 1, 2-4. Se vocês quiserem abrir suas palavras, né, suas Bíblias aí, a Tiago, ao livro de Tiago, a gente vai se concentrar no capítulo 1 hoje. Então, vários momentos em que Tiago, Deus, né, por meio de Tiago, nos ensina coisas valiosíssimas para a nossa vida, por meio desse livro. Quem não tiver uma Bíblia aí, vai estar projetado aqui. Mas quem já abriu disse achei. Quem não abriu disse me espera. Gostei dessa. Quem não abriu diz misericórdia. Já diminuiu o número. Gostei desse enfático, Senhor, misericórdia. Tá. Pessoal, todo mundo abriu? Quem não abriu, acompanha, vamos lá. Tiago 1, 2-4 diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Perfeito, né? A perseverança que a gente tem em meio às provações, por meio de considerar, né, que Deus está nos dando a alegria de passar por uma provação, ela vai gerar frutos. Mas a gente tem que estar ali, Deus está nos convidando para estar nos desafios com alegria. Ninguém gosta daquela pessoa que está sempre murmurando e triste, porque algo na vida deles não está dando certo. É que eu acho que eu vou mal nessa prova. Eu não sei se alguém já ouviu a frase, ela é bem comum no meio de
crossfiteiros, quem não sabe eu faço crossfit, de eu vou, mas eu vou reclamando o tempo todo. Não sei se alguém já se deparou ou já inclusive falou essa frase. Não, eu vou contigo, mas eu vou reclamando o tempo inteiro. Ninguém gosta de uma pessoa que reclama toda hora. Deus está te chamando para encarar teus desafios com alegria. E quando a gente olha para as provações que a gente pode estar passando na nossa vida, tem 3 tipos de provações que eu enxergo. Temos provações comuns, que são: eu fiquei doente, quebrei um osso, ou minha família está passando por um momento financeiro meio apertado, meio uma época de vacas magras, né? Ou talvez é uma oposição espiritual, que daí é a batalha espiritual do qual a gente já participa. E a gente participa ativamente dela desde o dia em que a gente nasce. Mas a gente está do lado vencedor de Deus desde o dia em que a gente se converteu. Mas a gente se converter não significa que a gente não vai passar por provações espirituais. Porque Satanás, ele não gosta que tu é de Deus. Ele não gosta tanto que ele vai tentar fazer tua vida com Deus uma miséria. E finalmente temos a provação por perseguição também, quando somos perseguidos pela nossa fé. Então, nessas 3 tipos de aprovação, somos chamados para encarar elas com felicidade. Não felicidade pela aprovação, mas felicidade em Deus em meio às aprovações. Deus não é louco de pensar que a gente vai se alegrar por algo triste, mas Ele sim é sábio e poderoso para te capacitar a sentir alegria em qualquer situação. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quem nos fortalece em alegria, em meio às nossas provações, é Deus. E Ele nos chama então para isso. O Sam, ele tem vários momentos durante a jornada onde ele poderia estar reclamando. Quem viu o filme sabe dessa cena, e quem não viu eu vou explicar. Eles estão há semanas caminhando em direção à missão deles. E eles estão comendo a mesma coisa todos os dias. Ao ponto de que os dois estão com a moral muito baixa e começa a ficar triste. E eles: o que a gente tem para comer? Mais pão. Mais desse pão. Mais desse pão. E conforme começa a murmurar, os dois começam a se entristecer. E daí o Sam vê a situação, ele come o pão, ele diz: eu geralmente não gosto dessa comida do exterior, comida, né, estrangeira, mas esse pão até que é bom. E o Frodo fala: nada te deixa triste, né, Sam? E isso faz com que os dois se alegram. Da mesma forma, a Ana, né, acabou de novo, né, de ser rejeitada pela irmã, a irmã fugiu, e na busca de achar a irmã dela, ela se encontra com uma árvore muito linda, né, porque ela tinha gotas de água caindo, que congeladas ficaram lindas. Ela se encontra com Olaf. Claramente dá para ver que eu vi esse filme muitas vezes, né, porque eu sei muito detalhe. E não por nada, mas eu sei muito, muito detalhe. Mas tá. Ela se encontra com essas coisas e mesmo com toda a ansiedade de querer achar a irmã, mesmo sabendo que a missão que ela tem é muito importante, ela para e vê as coisas belas e admira essas coisas. E isso faz com que ela e o Sven, que é o homem, e a Rena também que está ali com eles, que também é Sven, não tô brincando, é o Kristoff e o Sven, tá, pessoal? Isso faz com que a moral dos 3, né, o sentimento que eles estão sentindo saia de simplesmente ansiedade para realmente tem coisas belas que estão aqui. Pessoal, quando a gente se posiciona com alegria em meio às provações, isso dá um bom testemunho para quem está de fora. Tu não sabe quantas vezes eu vi alguém se converter, ou alguém ao mínimo se aproximar de Deus, simplesmente porque a alegria que eles têm, mesmo com tudo que eles estão passando, é tão grande, é tão belo. Eu quero isso para a minha vida. Quando a gente age com alegria
diante dos nossos desafios, isso dá um bom testemunho para quem está olhando. E a fé verdadeira se posiciona com alegria em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Se a gente sair daqui entendendo isso, então a gente pode tranquilamente passar por uma necessidade financeira, entendendo que Deus tem algo para te mostrar ali. E passar ali com alegria, não tipo, tô passando com uma necessidade financeira, né? Mas não, dizer, Deus está suprindo minhas necessidades, não falta pão na minha mesa, não falta material para eu ir para o colégio, não falta nem dinheiro para passagem para ir de ônibus. Tem gente que vai a pé. Pessoal, enfrentem as dificuldades com alegria. Então o primeiro P é posicionar. Repetem, posicionar. O segundo P então é de perseverar. Pessoal, para mim a perseverança é algo difícil. E isso é em muitas coisas. Abrir um plano de leitura de 1 ano. Se eu li o ano inteiro, foi porque alguma coisa divina aconteceu, ou teve dias que eu li 2, 3, 4 dias juntos, porque é difícil perseverar em algo super longo, né? Algo que demanda tempo, que demanda esforço. Deus nos chama para perseverar mesmo em meio aos nossos desafios. Quem sabe o que significa perseverar? Sabe? Perfeito. Não desistir enquanto tiver problemas. Mais alguém? Tá bem. Público meio, né? Mas hoje estamos assim, então. Pessoal, perseverar significa não desistir em meio aos desafios, né? Mas tem outros significados na tradução grega que também significam não fugir quando todo mundo foge. Porque esse significado é tão profundo. Não é simplesmente não desistir, mas é permanecer mesmo quando tu vê todo mundo desistindo. É permanecer mesmo quando realmente não está fácil. Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa de vida que Deus prometeu aos que o amam. Pessoal, feliz é o homem que persevera. Simplesmente isso é o suficiente para saber que quando a gente persevera, Deus nos dá alegria na perseverança. Mas é interessante que após essa passagem, Tiago, ele vai falar sobre o cuidado com a tentação e como a tentação concebida na mente da ação, dá fruto no pecado. E o salário do pecado é a morte. Ele fala isso, sobre como perseverar é ficar firme e fiel com Deus, mesmo quando temos a dificuldade. Falando das dificuldades comuns, mas também aquelas espirituais. Aquele momento quando tu tá em casa, tu tá sozinho, tu tá com o teu telefone, tu falou que tu ia estudar, mas ficou entediante, ficou com a mente meio divagando por aí, pegou o teu telefone, acessou algo que não era para acessar. Tu foi para um lugar onde Deus nunca quis que tu fosse. Ou talvez é aquela roda de amigos que amam falar por trás das costas dos outros, né? E às vezes não são coisas ruins, mas são piadas assim que depreciam a pessoa. Deus não nos chama para se entregar quando a gente tem um desafio, a desistir quando a gente vê todo mundo desistindo, mas Ele nos chama para perseverar. Eu não preciso dizer o quanto a Ana passou nesse filme para que ela conseguisse salvar a irmã. Entre o golem de gelo, para quem não sabe, a palavra para aquela criatura de gelo que a Elsa cria é um golem, tá? É que eu também sou um nerd, tá, pessoal? Baita nerd. Então, ela sobrevive o golem de gelo, uma queda gigantesca. Ela sobrevive, inclusive, o coração dela ser congelado por uma segunda vez. Cara, eu sei muito desse filme.
Ela sobrevive inclusive isso. E tudo isso, com todas essas provações, ela nunca deixou, inclusive da irmã dizendo que ela não queria ajuda, que ela não queria que ela viesse. Ela sobrevive tudo isso e ela persevera porque ela sabe da importância da missão que ela tem. Ela não para e diz, o peso da missão, os riscos da missão são grandes demais para eu passar. Mas eu queria trazer agora uma citação que para mim é uma das coisas mais lindas escritas, obviamente depois da Bíblia, né? Mas uma das coisas mais lindas que eu já li e que eu já vi num filme também, que é uma fala do Sam. O contexto dessa fala é o seguinte: eles estão numa cidade, literalmente no meio de uma guerra. A gente está numa cidade no meio de uma guerra. Eles são 2 hobbits, 2 pequeninhos, que eles não têm muito poder sozinhos. Nenhum de nós, sem o Espírito, tem poder algum. Então eu me identifico muito com essa fala. Mas eu olho a fé do Sam nesse momento e eu penso, eu quero ter uma fé assim na minha vida. Ele diz, está tudo errado. Pelo certo, a gente nem deveria estar aqui. Mas estamos. E é como nas grandes histórias, Sr. Frodo. As que realmente importavam. Cheias de escuridão e perigo. E às vezes você nem queria saber o fim. Porque como o final poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar a ser o que era, depois de tanto mal ter acontecido? Mas no fim, é só uma coisa passageira, essa sombra. Até a escuridão precisa passar. Um novo dia vai chegar. E quando o sol brilhar, ele brilhará ainda mais forte. Essas eram as histórias que ficavam com a gente. Que significavam algo. Mesmo que você fosse pequeno demais para entender o porquê. Mas acho que agora eu entendo, Sr. Frodo. Eu entendo. O povo dessas histórias tiveram muitas chances de voltar atrás, mas não voltaram. Eles seguiram em frente, porque estavam se apegando a algo. E daí o Frodo pergunta, o que a gente está se apegando, Sam? Isso são histórias, o que a gente está se apegando? E ele diz que ainda há um pouco de bondade nesse mundo, e que vale a pena lutar por ela. Agora, pessoal, eu não sei a batalha, ou a guerra, ou o que vocês estão passando. Eu não sei a luta espiritual que está sendo na tua casa. Eu não sei a condição que tu está no colégio. Eu não sei a tua condição de amigos. Se tu está conseguindo filtrar entre os amigos que te trazem para perto de Deus e os amigos que te distanciam. Ou mesmo com esse filtro, se tu não consegue abrir mão, porque é difícil, porque somos amigos há muito tempo. Como que eu vou simplesmente parar de ser amigo dessa pessoa? Eu não sei qual é o desafio que Deus tem te levado. Mas eu sei que Deus te chama para passar por esse desafio com alegria nele. E eu sei que Ele te chama para perseverar. E tu não tem que se apegar à possibilidade de ter alguma bondade no mundo. Porque a gente vive num mundo que é dominado pelo inimigo. Mas tu pode se apegar sim à esperança certa de que Deus tem o melhor em mente para ti. Ele tem uma morada para ti nos céus. Ele tem bênçãos, chuva de bênçãos para te entregar. Mas Ele quer teu coração. Ele quer que tu persevere. Ele não quer que tu desista. E a gente gosta de falar que é melhor terminar bem do que começar bem. É melhor terminar bem do que tu começar uma jornada incrível, mas desistir no meio. A fé verdadeira não desiste. Ela persiste. Ela vê o desafio em frente e ela diz, Deus, esse desafio é grande, mas Tu é muito maior. Tu é muito maior do que qualquer desafio que eu poderia passar. Então o primeiro P é posicionar. Falem comigo, posicionar. Está bem baixo. De novo.
primeiro P é posicionar. O segundo P é perseverar. E o terceiro P é praticar. Tá, desculpa, eu não pedi para repetir, vamos lá. O terceiro P é praticar. Perfeito. Pessoal, eu acho que essa palavra por si só fala muito, né? Quando a gente pensa em algo que é passivo ou ativo, a gente pensa em algo que é útil ou inútil, né? Ninguém chamaria aquilo de imprático, útil. Então, quando eu estava estudando para essa pregação, o Senhor trouxe para mim esse texto como um baque. Porque vocês têm que entender, nada que alguém sobe para pregar algum dia, não foi algo que Deus falou pessoalmente com eles. Eu não estou aqui falando como uma pessoa que sempre se posiciona com alegria. Eu não estou aqui falando como uma pessoa que sempre persevera, sem desistir. E eu não estou falando aqui como uma pessoa que sempre pratica, mas eu busco sempre praticar. E vocês vão ver nas suas vidas como fica muito claro e muito óbvio para todo mundo quando tu pratica ou não pratica aquilo que tu ouve. Em Tiago 1, 22 a 25, ele diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, sai e esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Outra versão diz: serás bem-sucedido naquilo que fizer. Pessoal, não tem como nós sermos bem-aventurados, bem-sucedidos no que Deus tem para a nossa vida, se a gente simplesmente chega sexta após sexta, ouve uma palavra e deixa que ela saia do outro ouvido. Estava lendo um livro e, estatisticamente falando, a maioria das pessoas esquece da palavra que eles ouviram quando eles descem a escada de uma igreja. Então, de que adiantou? De que adiantou sentar aqui e ouvir algo que Deus realmente tinha para falar? Mas desceu, esqueceu, e se tu esqueceu, tu não vai praticar. Isso acontece direto na minha casa. Eu esqueço de algo e depois, Gabe, tu fez isso? Esqueci. O maior motivo pelo qual a gente não age é porque a gente esquece. Então, de tudo, dos 3 P's, esse é o mais importante. Porque tu pode muito bem ouvir como tem que se posicionar com alegria. Ouvir sobre como tu tem que perseverar. Mas tu não bota isso em prática, então isso fica incompleto. A fé é uma fé não só de dizer, mas é uma fé de fazer. Não é que o nosso fazer é acima da nossa fé, mas a nossa fé, ela precisa de ações. Tiago 2,17 diz: assim também a fé por si só, não acompanhada de obras, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. A gente demonstra a nossa fé pelas obras que a gente faz. Quem é que lembra do que salva a Ana do coração congelado e de se congelar? O amor. Agora, geralmente, quando a gente pensa num filme de princesa, o amor que salva é um amor romântico, né? É um príncipe que vai lá e diz: deixa que eu te salvo. E ela é salva, né? Mas tem uma coisa muito interessante sobre a conclusão desse filme.
Não sei quem lembra, mas é o Olaf que está falando com a Ana na frente de uma lareira. Ela está ficando cada vez mais fria e mais fria. E ela se aproxima do fogo e o Olaf ajuda ela a chegar e ele começa a derreter. E ele começa a falar sobre como o amor verdadeiro, ele é um amor que se sacrifica pelas pessoas. Ele é um amor que bota os interesses dos outros acima dos dele. E a Ana diz: tu está derretendo, Olaf. E ele olha para ela e diz: mas por algumas pessoas vale a pena derreter. Nessa interação é onde ela entende que ela não precisa de um príncipe, de outra pessoa para sair de fora e salvar ela, mas que o gesto de amor verdadeiro é ela botando a necessidade da irmã acima da dela. Para quem não lembra mesmo do filme, ela pisa na frente da irmã, bota a mão para cima, para a espada com uma mão congelada, e esse gesto de amor sacrificial é o que salva. Agora, muito bem, ela poderia ter ouvido isso e pensado: bah, que legal, então a minha irmã está lá, está sendo perseguida, tarará. Vou ficar aqui no time de intercessão. Vou ficar aqui do lado, dizendo: vai, tu consegue, tu é mais rápido que eles, tu consegue fugir, eles não vão te pegar. E não levantar um dedo para ajudar a irmã. Isso é um amor que não é prático, isso é uma fé que não é prática. Isso é querer estar do lado, fingir que está ajudando, mas realmente não está fazendo nada. A gente não foi chamado para viver uma fé que fica do lado olhando, vendo outras pessoas viver a vontade de Deus para a vida delas e não viver a vontade de Deus para a nossa. Então, Amontoado, por favor, vou te pedir isso. Ore e pense: Deus, eu tenho praticado tudo que tu tem me falado na tua palavra? Ou os meus devocionais são mais como um momento de leitura? Eu leio tua palavra, acho bacana o que eu li, mas não muda nada na minha vida. Nós nunca vamos viver os planos de Deus para a nossa vida se a nossa fé não for prática. Então, nos posicionando com alegria, perseverando no Senhor, mas principalmente praticando tudo que o Senhor tem nos pedido, tudo que a gente ouve da voz dEle. Não tem como dar errado as coisas se a gente pratica o que o Senhor nos pede. E a verdadeira fé é exatamente isso. A verdadeira fé pratica o que ela ouve na palavra. Amontoado, eu não sei para vocês, mas eu tenho algumas dificuldades com esses P's. Para mim, eu vou abrir agora, bem, com sinceridade, para mim a parte mais difícil é a prática. Porque ela mexe no meu querer. Ela mexe na minha vontade. Às vezes eu acordo cansado e eu fico com mais vontade de dormir do que acordar cedo e ler a palavra. Ou às vezes eu vou ler a palavra mais tarde e eu fico com mais vontade de ver uma série ou um filme, ou simplesmente de descansar depois de um dia cansativo, do que passar tempo com o Senhor, esquecendo da palavra dele, onde ele diz que ele vai renovar minhas forças. Para mim o P de praticar, ele é difícil, e ele carrega a dificuldade nos outros dois P's. Eu quero dar para vocês algo hoje, para vocês compartilhar e conversar na célula. Hoje na célula de vocês eu quero convidar vocês a refletir sobre o seguinte: para você pessoalmente, qual é o P que é mais difícil? Qual é o P mais desafiador para ti? Talvez para ti seja a alegria. Gabriel, é que tu não entende. Meus pais brigam todo dia em casa, como que eu vou ficar alegre? Como que eu vou ficar feliz? Como que eu vou buscar no Senhor uma alegria que eu não vejo nem os meus pais buscar? Talvez o desafio para ti é perseverar.
Ai, Gabriel, tá tão difícil. Tá tão difícil, é difícil ler a palavra porque eu leio, eu não entendo, eu não compreendo. Eu não consigo ler muito. Não impacta a minha vida, eu não estou ouvindo Deus. Como que eu vou perseverar sem ouvir a voz de Deus? Ou talvez para ti a dificuldade é como a minha, a prática. Eu chego no amontoado, eu sou muito impactado. Sou impactado pelo louvor, pela oração, pela palavra, pelo compartilhar da célula, mas eu vou para o rolê depois do amontoado e eu esqueço de tudo. Não é intencional, eu esqueço. Pessoal, lembrar já é uma prática em si. Tu tem que ser intencional para lembrar as coisas. Qual é o P que é mais desafiador para você? E o que tu vai fazer para vencer nessa área? O que tu vai fazer para que essa área não te domine mais, mas para que pelo Espírito tu domine sobre ela? Fecha os olhos, amontoado. Deus, eu quero pedir agora, na Tua presença, Senhor. Eu quero orar, Senhor, pedindo Tua força. No mesmo capítulo de Tiago fala que toda boa dádiva vem de Ti, Senhor. Tanto querer quanto fazer, a Tua palavra diz que o querer e o fazer vem de Ti. Senhor, a gente não vai poder praticar nada, a gente não vai poder ter uma força de vontade maior do que o nosso desejo, porque realmente somos homens pecadores, nascemos no mundo pecador e a nossa tendência sempre será essa. Quando a gente não entrega nossos desejos, nosso coração, nossas vontades para Ti, Senhor. Deus, eu quero então agora te entregar essas 3 áreas da minha vida. Minha postura diante dos meus desafios, Senhor. A minha permanência na Tua presença e a prática do que eu ouço Tu falar para mim, Senhor. Quero te entregar, entendendo que Tu tem todo o poder. Tu tem todo o poder para mudar o meu coração e mudar minhas vontades. Deus, muda o íntimo do meu ser, transforma o meu coração, Senhor. Me leva à obediência quando eu não consigo. Esteja comigo dia e noite. Esteja comigo na minha meditação da Tua palavra. Esteja comigo enquanto eu estou no colégio e eu estou fraco. Esteja comigo quando eu estou sendo tentado, Senhor. Eu não quero mais lutar e tentar com as minhas próprias forças, Senhor. Eu não quero mais pensar que eu tenho capacidade alguma para fazer algo, mas que tudo isso vem de Ti, Senhor. Eu oro isso, Deus. Eu peço isso para cada pessoa aqui. Peço isso para mim, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.